O Evangelho de João relata uma história fascinante, o primeiro milagre de Jesus em um casamento em Caná. A celebração enfrentou um problema embaraçoso. O vinho acabou. Maria, mãe de Jesus, alertou-o sobre o problema. Jesus instruiu os servos a encherem 6 talhas de pedra com água. Essas talhas eram grandes, destinadas aos rituais judaicos de purificação, e cada uma comportava de 75 a 115 litros. Quando o mestre-sala experimentou o conteúdo, não era mais água, mas o melhor vinho. Este milagre, transformando água comum em vinho requintado, é central para a tradição cristã. Ele revela o poder de Jesus sobre o mundo natural. Também levanta questões sobre a natureza do vinho que ele criou. Era vinho alcoólico, como muitos presumem? Ou era não alcoólico, alinhando-se com as interpretações de que Jesus defendia a temperança? Esta questão tem gerado debate entre teólogos e estudiosos da Bíblia há séculos. Para entender as implicações do milagre de Jesus, devemos entender o papel do vinho no mundo antigo. O vinho era um alimento básico nos tempos bíblicos, consumido regularmente por pessoas de todas as classes sociais. Ao contrário de hoje, onde o tratamento da água é comum, as fontes de água antigas eram frequentemente não confiáveis e inseguras. O vinho, feito por fermentação, era uma alternativa mais segura. O vinho também estava profundamente ligado às práticas religiosas. Era usado nos rituais judaicos da Páscoa como um símbolo de alegria e festividade. O Antigo Testamento menciona o vinho inúmeras vezes, tanto positiva quanto negativamente. Provérbios alertam contra a embriaguez, enquanto os salmos elogiam o vinho como um presente de Deus. A questão de saber se o vinho que Jesus criou era alcoólico não tem uma resposta fácil. A Bíblia não declara explicitamente o teor alcoólico do vinho. Essa ambiguidade levou a diferentes interpretações. Alguns argumentam que o vinho era, sem dúvida, alcoólico. Eles apontam para o contexto cultural, onde o vinho alcoólico era a norma. Eles também observam que o texto descreve o vinho como bom vinho, o que implica fermentação. Outros argumentam que o vinho não era alcoólico. Eles enfatizam o caráter e o ministério de Jesus, argumentando que ele não teria produzido uma substância conhecida por prejudicar o julgamento e levar ao pecado. Eles sugerem que a qualidade do vinho se referia ao seu sabor e qualidade, não ao seu teor alcoólico. Aqueles que acreditam que Jesus criou vinho alcoólico baseiam seus argumentos em vários fatores. Primeiro, as bebidas alcoólicas eram onipresentes no mundo antigo. A água era frequentemente insegura, tornando o vinho uma parte necessária da dieta diária. Era consumido com as refeições, usado para fins medicinais e oferecido aos hóspedes como um sinal de hospitalidade. Segundo, a Bíblia frequentemente menciona o vinho no contexto de festas e celebrações. O vinho era visto como um presente de Deus, um símbolo de alegria e abundância. O casamento em Caná foi uma ocasião alegre, e teria sido costume servir vinho alcoólico. Terceiro, o Evangelho de João descreve o vinho que Jesus fez como bom vinho. Isso sugere que era vinho fermentado, que melhora com o tempo. O suco de uva não alcoólico, por outro lado, teria sido considerado inferior. Os oponentes da interpretação do vinho alcoólico contra-argumentam com argumentos enraizados na natureza e missão de Jesus. Eles argumentam que Jesus, como um Salvador sem pecado e compassivo, não teria produzido uma substância que pudesse levar à embriaguez e seus problemas associados. A embriaguez é condenada em toda a Bíblia e parece inconsistente com os ensinamentos de Jesus tolerá-la. Além disso, eles destacam que o ministério de Jesus se concentrava em curar, restaurar e reconciliar. O álcool, com seu potencial para dependência e danos, parece estar em desacordo com esta mensagem de totalidade e redenção. Por fim,
Eles apontam que a qualidade do vinho pode se referir à sua qualidade, sabor ou pureza, não necessariamente ao seu teor alcoólico. Jesus poderia ter criado milagrosamente uma bebida deliciosa e refrescante, sem quaisquer efeitos intoxicantes. O debate sobre o vinho em Caná tem implicações significativas para os cristãos contemporâneos. Se Jesus criou o vinho alcoólico, isso levanta questões sobre o papel do álcool na vida e prática cristã. Este milagre tolera o consumo moderado de álcool ou exige uma compreensão mais matizada da liberdade e responsabilidade cristã? Por outro lado, se o vinho não era alcoólico, isso fortalece o argumento a favor da temperança e abstinência. Reforça a ideia de que os cristãos devem evitar substâncias que podem prejudicar seu julgamento, prejudicar seus corpos ou impedir seu crescimento espiritual. Em última análise, cada indivíduo e denominação deve lidar com essas questões e determinar sua posição sobre o consumo de álcool, guiado por sua interpretação das Escrituras, tradição e convicção pessoal. O debate sobre o vinho em Caná também se cruza com o sacramento cristão da Sagrada Comunhão, ou Eucaristia. Durante este ritual, os cristãos consomem pão e vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. O tipo de vinho usado na comunhão varia entre as denominações. Alguns usam vinho alcoólico, acreditando ser mais fiel aos relatos bíblicos e às ações de Jesus na última ceia. Outros usam suco de uva não fermentado, enfatizando a natureza simbólica do sacramento e a importância da inclusão, permitindo que todos os membros, incluindo aqueles que se abstêm de álcool, participem plenamente. A escolha do vinho na comunhão reflete entendimentos teológicos mais profundos da presença de Cristo nos elementos e o significado do próprio ritual. Isso destaca a diversidade de interpretações dentro do cristianismo. A questão de saber se Jesus criou vinho alcoólico no casamento em Caná permanece um tema de debate. A Bíblia não fornece uma resposta definitiva, deixando espaço para várias interpretações. Ambos os lados apresentam argumentos convincentes baseados no contexto histórico, interpretação bíblica e raciocínio teológico. Em última análise, cada indivíduo deve lidar com as evidências e chegar às suas próprias conclusões. É essencial abordar esta questão com humildade, reconhecendo que existem cristãos sinceros em ambos os lados do debate. O objetivo não deve ser vencer uma discussão, mas aprofundar nossa compreensão das Escrituras, da tradição e da pessoa de Jesus Cristo. Talvez a lição mais importante do milagre em Caná não seja o teor alcoólico do vinho, mas o poder transformador de Jesus Cristo. Ele pegou algo comum, água, e a transformou em algo extraordinário, vinho, simbolizando sua capacidade de trazer alegria, abundância e nova vida às nossas vidas.